Graça e paz a todos, queridos. Uma alegria estar com os irmãos nesta noite para entendermos um pouco sobre o que nós acabamos de ver e de ouvir. E antes de ministrarmos essa palavra, eu gostaria que você, por favor, fechasse seus olhos. Se puder baixar um pouquinho a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos pelo teu imenso favor. Obrigado, Senhor, porque nós fomos conduzidos a este lugar nesta noite. Talvez alguém que está aqui ache que foi uma coincidência, ou porque alguém trouxe. Não, Senhor, tu tinhas um encontro conosco nesta noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra. Eu profetizo nesta noite respostas para o nosso coração. Respostas para aquele vazio que carregamos no nosso coração. O Evangelho vai encher o nosso coração nesta noite. Eu creio que muitos sairão daqui curados nesta noite, em nome de Jesus. Muitos sairão sarados, transformados, saciados, plenamente realizados, porque na tua presença tem cura, tem liberdade, tem alegria. É assim que eu oro e creio nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Queridos, olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela aí, que tipo de cristão é você? Pergunta para outra pessoa, você é cristão? Ou está só tirando onda? Só tirando onda de crente. De cristão. Queridos, talvez você ouviu aí esses comentários. Esse é um retrato, querido, clássico, sem tirar nada. Isso foi feito no meio da rua. Talvez muitos de nós aqui dentro da igreja esteja com estes questionamentos e respostas bem parecidas com essa. Porque para muitos aqui o evangelho que temos ouvido e as igrejas que conhecemos trabalham nesse perfil. Mas isso não é cristianismo. Diga amém, pelo amor de Deus. Isso não é o evangelho de Cristo Jesus. O que me fez trazer essa palavra de hoje, queridos, eu não sei quem foi que estava... Eu conversava com alguém. Alguém me ajude se foi com você. Eu conversava com alguém essa semana, eu disse, pastor, essa semana me ocorreu um negócio. O que foi? Alguém conversando comigo, uma senhora pia, uma senhora tão assim, comprometida, perguntando se eu não queria aceitar Maria. Aí eu disse, como assim? Eu nunca vi, porque eu estava falando de Jesus e a gente já viu aceitar Jesus como Salvador, mas aceitar Maria eu nunca vi. Mas aquela senhora estava tão empenhada, tão convicta, tão certa, e preocupava-se que aquela pessoa recebesse Maria, ou confessasse Maria como sua Salvadora, ou como sua intercessora. Isso me deixou pensativo. Foi alguém que conversou isso comigo aqui na igreja, não sei, com uma pessoa, essa semana. Eu digo, sim, foi então, lembrei, foi Rafael que hoje desviou-se, foi para a bola de neve. Foi para a bola. Hoje tem um noivado de uma pessoa, brincadeira, amém? Esse pastor, eu nunca vi isso, nunca vi. Oferecer Maria. E eu preocupei-me, queridos, com o evangelho que nós estamos vivendo. Será que o evangelho que eu e você está vivendo tem representado o verdadeiro cristianismo, queridos? Será que o evangelho que eu e você tem vivido tem impactado as pessoas e tem mudado o conceito das pessoas em relação ao que é ser cristão? Ou nós temos sido cristãos medianos, medíocres, que passamos pelos ambientes que frequentamos e parece que nada acontece? Preocupa-me, querido, porque o que existe em muitas igrejas hoje das conveniências, aquilo que parece com o evangelho, mas parece que não existe muita mudança, muito comprometimento, nada muda. E as pessoas estão aí, queridos, pessoas boas, pessoas, bons filhos, pais, bons patrões, empregados, pessoas boas, mas que estão equivocadas por causa do evangelho que nós temos apresentado para a sociedade.
Irmãos, essa mensagem de hoje não é muito simpática para mim. Eu não gostaria nunca de pregá-la. Mas é necessário pregarmos, amém, queridos? E qual é o propósito hoje? Que você saia daqui incomodado. Hoje ninguém vai dar um glória a Deus. Hoje para ter um glória a Deus nessa igreja aqui, eu vou pedir, irmão, dê um glória a Deus aí, pelo amor de Deus, me ajude. Obrigado, já começou. Mas nem agora não, até quando eu pedi. Queridos, que evangelho Isaac nós estamos vivendo? Que evangelho é esse? Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, Bárbara vai colocar para mim em 2 Coríntios, na versão, eu vou ler na versão de Bárbara, capítulo 4, versículos de 1 a 4. E veja a preocupação do apóstolo Paulo. Irmãos, esse negócio de viver um evangelho mentiroso, esse negócio de viver um evangelho meia boca, esse negócio de ser cristão para tirar onda, não é de agora, é antigo. Na época do apóstolo Paulo já tinha uma galera que vivia um evangelho de aparências. Um evangelho de vir para a igreja no domingo, de sentar, tirar uma onda de crente, botar a roupa de crente, botar o perfume de crente, usar até o terno de crente, a gravata de crente. Mas na segunda-feira, ele não é crente. Ele não é cristão. E as pessoas que estão à sua volta olham para essa pessoa e dizem: tu é o quê? Eu sou cristão. E é. Veja o problema que o apóstolo Paulo enfrentava na igreja de Corinto, que era uma igreja, irmãos, super importante, que fluía nos 9 dons do Espírito. Esta igreja era uma igreja poderosa, mas uma igreja também, queridos, que na proporção que fluía nos dons, que fluía na unção, era uma igreja que também tinha muitos problemas. Veja o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, ele diz: pelo que tendo esse ministério, assim como alcançamos já misericórdia, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. O que é que diz o próximo versículo? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, se o nosso evangelho não aparece, se o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cega o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para quê? Não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O diabo tem cegado o entendimento, de formas que a luz do evangelho não resplandece a glória de Cristo, a qual é a imagem do próprio Deus. Abra comigo agora Gálatas, capítulo 1. Marque na sua Bíblia, ou você vai notando aí para você poder meditar em casa. Gálatas é outra igreja, só que aqui eram 4 igrejas. Galácia era uma região, 4 cidades, eram 4 igrejas: Icônio, Derbe, Antioquia e Listra, que fazia a igreja da Galácia. E Paulo escreve para essas 4 igrejas. E Paulo, preocupando-se, versículos 6, 7 e 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu estou admirado, meu Deus, eu me admiro com vocês, crentes da Missão Vida e Paz, crentes da Assembleia de Deus, presbiteriana, batista. Eu me admiro com vocês, crentes da Galácia, que tão depressa vocês estão ou estejam desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para viver outro evangelho. Diga comigo: tem um evangelho de Cristo e tem o outro. Que outro? O seu, ou do cão. E tem o de Cristo. Eu me admiro que vocês estão depressa, tenham decaído, pode voltar um pouquinho, Bárbara, do 6, tenham decaído daquele que vos chamou na graça, o evangelho da graça, que é o evangelho de Cristo, para outro evangelho, ou seja, que não é o da graça. 7. O qual não é outro, senão que há alguns de vós que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo.
Quantos evangélicos tem aqui nesta noite? A grande maioria, graças a Deus. Quantos cristãos tem aqui nesta noite? A grande maioria. Queridos, hoje essa palavra vai ser rápida, objetiva e chata. Diga amém. Porque a gente vai sair daqui com raiva da gente mesmo. E hoje é uma noite de avivamento. Diga amém de novo. Qual é o culto de avivamento, hein, Gessé? É o culto onde a tampa voa? Não, é quando o fundo cai. O avivamento não é quando o fogo, não, irmão. Avivamento é quando a chaleira voa, não é quando o fundo cai. Quando você diz, meu Deus, que evangelho eu estou vivendo. Que cristianismo é esse que eu estou vivendo? Isso é avivamento. Porque nos faz mudar, nos faz tomar posição. Diga amém, querido. Então, evangelho, queridos, por definição, evangelho significa uma boa notícia. Evangelho significa uma grande e boa notícia. Uma notícia que é aceita por muitos, mas também é rejeitada por muitos. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós estamos pregando o quê? Uma boa notícia. Então, irmãos, é para nós sairmos da pregação do evangelho como? Animados, jubilantes. É para nós sairmos pensativos. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou vivendo? Qual é o impacto que eu estou fazendo na sociedade? Essa sociedade que nós acabamos de ver e ouvir. Que evangelho é esse? Então, sempre que usamos o termo bom, queridos, porque o evangelho é uma boa notícia, sempre que usamos o termo bom, pensamos em algo que satisfaça as nossas necessidades. E o evangelho é isso, irmãos, ele satisfaz as nossas necessidades. Você pode crer nisso? O evangelho muitas vezes não satisfaz o nosso ego, a nossa vontade, mas ele satisfaz as nossas necessidades. E Jesus já disse isso em Mateus capítulo 10, versículo 14. Se alguém não receber e nem ouvir as palavras do evangelho, olha, Jesus manda os discípulos falar do evangelho, a pregar o evangelho, manda de dupla, 2 em 2, dupla de 2. E diz o seguinte, pregue o evangelho, vá nas casas. Aqueles que não receberam o evangelho, o que é que vocês fazem? Deprime, chora, joga pedra na casa, toca fogo, amaldiçoa essa pessoa. Não, Jesus disse, se essa pessoa não recebe o evangelho, não recebe essa palavra, sacuda a poeira dos pés, não deixe nem a poeira lá. Quando sair daquela cidade, não leve nem a poeira. Quem recebeu, bem. Quem não recebeu, amém? Vocês já ouviram falar nisso aqui? Beijinho no ombro? Já? Da irmã, como é o nome daquela irmã? Como? Irmã Vanessa, Valesca, Dark sabe tudo. A irmã Valesca disse, não recebeu, ó, beijinho no ombro. O evangelho é precioso. O evangelho é glorioso. O evangelho é uma pérola. É uma pérola de tanto valor, de tanta preciosidade que você não pode estar jogando o evangelho. Não, quero não quer, não tem problema, irmão, dá licença. É alguém que quer. Quem está entendendo? Isso que nós estamos pregando hoje à noite aqui para você que veio ouvir essa palavra, eu tenho certeza que se você deixar que essa palavra, que esse evangelho entre no seu coração, você vai sair daqui plenamente salvo. Você vai sair daqui plenamente liberto. Você vai sair daqui plenamente satisfeito. Porque o evangelho é poder de Deus. Diga amém de novo. Então o evangelho é uma boa notícia, é uma grande notícia. Agora é uma notícia que muitos aceitam e que muitos rejeitam. Não é verdade, queridos? É verdade. Muitos aceitam, outros não. João 3,19 diz por que alguns aceitam e outros não. Diz assim, João 3, Evangelho de João 3,19 e 20 diz assim, Deus manifestou a sua luz, que é Jesus, e a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Ora, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que fazem. Então Jesus é a luz. Quando essa luz é pregada, quando essa luz é exposta, essa mensagem do evangelho expõe a nossa escuridão, expõe a nossa podridão, expõe o nosso pecado. Então muita gente recebe essa palavra, mas não quer se expor.
Porque o evangelho de Jesus expõe a nossa debilidade, expõe a nossa podridão. E o evangelho é algo que vai resolver esse problema. Amém, queridos? Mas muitas pessoas ouvem, mas não querem. Por quê? Porque preferem ficar na mutuca, como diz mamãe. Como preferem ficar na escuridão. Preferem ficar na oculta. Por quê? Porque tem coisas que ela faz e ela não quer deixar de fazer. E o evangelho, irmãos, é o evangelho que nos retira e que nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz. Não tem como você ouvir o evangelho, receber a palavra e continuar praticando as obras das trevas. Mas preocupa-me esse evangelho, queridos. Evangelho de conveniências. Evangelho que não muda. Um evangelho que nada acontece. Então o evangelho, ele revela o nível de maldade que eu e você se encontra. Somente o evangelho faz isso. Vou dizer de novo, se vocês quiserem escrever no seu iPad, no seu iPod, escrever na sua Bíblia, somente o evangelho acende a luz sobre a nossa real situação. E nós vamos decidir se vamos continuar na escuridão, nas trevas, ou vamos deixar ser iluminados pela luz do evangelho. Diga amém, queridos. Hoje eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui só para dizer e comentar com os irmãos aqui, se os irmãos concordarem vai ser muito bom, se não, não tem problema nenhum, sobre o que não é evangelho, o que não é cristianismo. Porque o que é evangelho os irmãos já sabem, mas o que não é, quando a gente entende o que não é uma coisa, entende muito bem, quando a gente vê aquilo, a gente identifica logo que aquilo não é verdadeiro. Quem está entendendo? Vamos parar um pouquinho e entender o que não é evangelho. Porque de repente nós estamos vivendo um evangelho que é falso. Pode ser que estejamos vivendo um evangelho que é falso. Pode ser que estejamos aplicando uma fé que não é a fé verdadeira. Pode ser que estejamos confessando uma palavra que não seja a verdadeira palavra. Pode ser que você esteja vivendo uma vida boa, uma vida honesta, mas é uma vida que não é segundo o evangelho de Cristo. Sim ou não? Você sabia que tem gente que tem uma fé, e é uma fé que opera, mas é uma fé que opera, e é uma fé operante, que aquela fé não é a fé do tipo de Deus? Sabia disso? Sim ou não? Existem 3 tipos de fé, queridos. Primeiro é a fé do tipo do diabo. A fé do tipo do homem. Existe a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é aquela que é segundo a sua. Tudo que a palavra diz, você crê e ela funciona e gera fé do tipo de Deus no seu coração. Diga comigo, eu fico. Diga com raiva, diga eu fico com a fé gerada pela palavra. É a fé do tipo de Deus. Amém, queridos? Então, o que não é evangelho? Vamos entender aqui. Quando chegar a hora eu paro, porque são 174 coisas que a gente pratica, às vezes, que não é o evangelho. Amém, Ingrid? Vamos fazer lá umas 4, pelo menos, aqui. Então, o que não é evangelho? Quem sabe, isso vai nos ajudar hoje à noite. Quantos entraram aqui me amando? Um pouquinho só. Tem que me amar quando terminar a mensagem, amém, queridos? Senão não vai para o céu. Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Tem que me amar. Isso, meu filho. Toque de poltrona, se ajeite. O que não é evangelho? Amém, Guto? Vamos lá? O que não é evangelho? O que não é evangelho, queridos, é a palavra que lhe dá apenas esperança para este mundo. O evangelho mentiroso é aquele que lhe dá, que traz uma esperança para você apenas neste mundo. Que você se envolve nas coisas apenas para este mundo, as coisas da sua vida, do seu dia a dia, mas nunca lhe revela, nunca lhe traz e nunca lhe fala da eternidade. Isso não é evangelho. Evangelho que você escuta apenas
e você vive para as coisas do dia a dia, e este evangelho nunca lhe revela, nunca lhe traz entendimento e revelação da vida eterna, ou seja, que é a verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida que você tem? Vai começar quando? Quando tu morrer, homem de Deus. Mário, quando você bater as botas. Amém, Mário? Quem vai para o velório de Mário? Brincadeira, Mário. Quando Mário cessar a sua vida natural, começa a verdadeira vida de Mário. Quem pode dizer um amém aí? Quando eu, como diz, quando eu abotoar o paletó, que minha mulher vai para o meu velório, ela disse que vai para o meu velório, ela me prometeu. A minha verdadeira vida começa ali. Então que evangelho é esse? Que só fala, que só dá valor, que só prega as coisas da vida, não fala do porvir. Então todo cristão, todo crente que fala e que vive o evangelho, irmãos, ele tem plena convicção da sua eternidade. Ele sabe quem é, ele sabe para onde ele vai, ele sabe do seu futuro, ele sabe da sua glória, ele não se deprime, ele não fica deprimido, ele não fica angustiado, ele não fica fazendo piti. Por quê? Porque ele sabe que o seu futuro é o céu. Diga amém, querido. Diga eu não fico. Meu Deus. Diga eu não fico deprimido. Porque o meu futuro é a glória. Como é que tu pode ficar deprimido tendo de futuro a glória? Eu doido para comprar um apartamento com Bahia, imóveis. Não posso, Bahia. Bahia já me ofereceu e eu vou para lá. Mas Bahia, eu tenho uma casa na glória. Quitada. Quitada? A minha casa é estilosa? Não, porque a luz é a própria glória de Deus. Eu já falei com o Jeová, eu disse, a minha casa eu quero de esquina. Esquina da glória do Pai com a esquina da glória do Filho. Ei, vai sair em esquina. E como eu gosto muito de receber na minha casa, eu quero uma cozinha grande lá do céu. Tu está pensando que lá do céu não vai comer não, irmão? Vai. Só que as comidas lá é invocada demais. Quem pode crer? Segunda-feira eu vou comer lá em Jessé e Ana. Amém? Não me convidei não. Foram eles que me convidaram. Quem está entendendo? Segunda-feira. Eles têm uma cozinha que me recebem lá. Eu quero dizer uma coisa para você. Quantos querem ir na minha cozinha lá no céu? Então tem que chegar lá, filho. Se esforce. Ei, nos céus tem uma casa para você. Você já tem o endereço certo. Meu Deus. Você tem uma casa linda. Linda, linda, linda. Sua casa é linda. A minha tem uma cozinha enorme. Eu vou convidar tu para ir lá, galega. E minha mulher lá não vai ser minha mulher, olha. E isso ela deprime. Mas lá seremos como irmãos, amém, queridos? Mas eu vou convidá-la sempre para ela comer comigo lá. Vamos comer o maná, diga glória a Deus. Vamos tomar do vinho celestial, sim ou não, queridos? Eita, vai ser lindo. Irmão, quem pensa que o céu vai ser um negócio de um bocado de anjinho, pulando de nuvem para nuvem. No céu vai ser um bocado de anjo, viu? Chegaram para o menino e disse, papai, eu não quero ir para o céu. Por quê, Joãozinho? Lá no céu é um bocado de anjinho pulando de nuvem para nuvem, não gosto não, eu vou para o inferno, lá tem Ivete Sangalo, tem Xuxa, é uma alegria o povo cantando, eu quero ir para o inferno, papai. Como é o teu céu, querido? Você é proibido de ficar deprimido, você é proibido de ficar triste, por quê? Porque o teu futuro já é certo, o teu endereço já é o céu, e você já tem uma casa gloriosa lá no céu. Para receber todos os seus amigos, seus irmãos. Ei, vai ser glorioso, viu, irmão? Eu já prometi a minha mulher que primeiro eu vou levar Davi e vou levar Abraão antes dela. Ela ficou, meu filho, vou levar Abraão, porque eu tenho uma curiosidade de tomar um café com Davi. E engraçado que esse café que eu vou tomar com Davi, ele vai cantar direto, porque ele canta direto, amém, querido? Davi, ele não para de cantar, diga glória a Jesus. Então vai ser um café musical. Qual é o teu cristianismo, queridos? A tua alegria de um evangelho medíocre apenas das coisas da terra?
Ou é um evangelho que tem também o porvir, a esperança da glória? Que tipo de evangelho você crê? O que não é evangelho, irmãos? O que não é evangelho é o que você diz que você pode ter na vida, ou seja, que você pode ter uma vida eterna. O evangelho mentiroso é aquele que diz que você pode ter uma vida eterna, mas não lhe mostra o seu estado de rebeldia, o seu estado pecaminoso. Não lhe mostra. Não, é assim mesmo. Irmão, fica assim mesmo, meu irmão. Tá bom demais. É um evangelho mentiroso. Evangelho mentiroso é aquele que diz para você reivindicar Jesus como Salvador, mas nada lhe diz sobre compromisso, mas nada lhe diz sobre como viver em obediência a Ele. Vivemos o evangelho que o confessamos com a boca, mas com o coração não cremos. As pessoas estão nessa situação que vimos, porque têm olhado para nós, palavras que saem da nossa boca, mas não têm visto no nosso coração o verdadeiro evangelho de arrependimento, um evangelho de santidade, um evangelho de obediência, queridos. O evangelho que não é o de Cristo Jesus, é o que diz que você está livre do inferno. Quantos livros do inferno tem aqui hoje à noite? Oh meu Deus, só 7. Oh Deus, multiplica esse número. Quantos estão livres do inferno aqui? Oh maravilha. Tu também, Guto? Eu nem vi teu braço. Levantasse, Guto? Não, amém. Porque foi assim. Está livre do inferno, Guto? Oh maravilha. Então, o evangelho é aquele que diz que está livre do inferno, o evangelho mentiroso, mas não lhe diz sobre as necessidades de abandonar, ou de abandonar uma vida que antes era vivida e desagradava a Deus. Um evangelho em que confessamos Jesus, estamos livres do inferno, mas continuamos a viver a mesma vida, nada muda. Queremos ter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Queridos, o evangelho mentiroso é o que diz que você está seguro em Cristo, sem viver e sem trilhar um caminho de santidade e de justiça. Dizemos que somos cristãos, aí vivemos levando prejuízos espirituais, sofrendo. O Salmo, Davi, quando escreve um dos mais belos salmos, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele começa a ensinar. O Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí tem horas que Davi também salmodiando, ele diz: aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não anda, aquele que não sai da rota, aquele que não sai do caminho da justiça, tudo que ele faz dá certo. Queridos, que evangelho é esse? Tem uma vereda que eu e você devem andar. Qual é a vereda? Jesus disse: olha, está aqui a vereda da justiça, é daqui para cá. Então quem anda na vereda da justiça, o que acontece? Descansa, tem vitória. Aí nós queremos andar fora das veredas, aí dá tudo errado. Aí ele diz: meu Senhor, que evangelho é esse? Irmãos, quantas pessoas desviadas tem do evangelho? Você conhece? Porque andam fora das veredas da justiça. Quando anda fora das veredas, o que acontece? Está tudo errado. Fora das veredas, vem o lobo e come. Fora das veredas, vem o assaltante e assalta. Fora das veredas tem perigo, tem bala perdida. Mas se você andar nas veredas da justiça, por amor do seu nome, você vai descansar e tudo vai dar certo. Diga glória a Deus. Ande nas veredas da justiça. Se eu e você andar nas veredas da justiça, tudo dá certo. Diga amém. Queridos, o evangelho mentiroso é aquele que diz para você ter fé. Quem já viu aqui? Tenha fé, irmão. Já ouviram desse negócio? Tenha fé, irmão. Rapaz, tua fé está fraca.
Tenha fé. E nunca se pregou tanta fé. E agora, nesse momento de crise, irmão, a culpa de toda desgraça é a fé. O cara não trabalha, ou quando trabalha errado, e dá errado, aí faltou fé. Não é fé, irmãos. A questão não é essa. O evangelho mentiroso que diz para ter fé, a fim de receber as bênçãos, todas as bênçãos que você puder. Mas sem explicar a essa pessoa que a base da fé é o conhecimento de Deus através da sua palavra. Você chega para uma pessoa e diz, meu irmão, tenha fé. Mas se esquece de dizer para ela, você está matriculado no Instituto Bíblico, minha filha? Eu vou perguntar de novo. Eu chego para a Lisandra, que vem amanhã, né, Lisandra? Lisandra, tenha fé. Eu chego para o meu amigo... Hã? O nome dele? Hermane, eu sei, Hermane é nome de perfume. Eu chego para Hermane e digo, Hermane, tenha fé. Tenha fé, Hermane. O evangelho, você precisa ter fé no evangelho. Aí eu disse, eu tenho fé. Fé, eu tenho fé. Irmã, olha, fé nunca vem por você dizer que tem fé. Confessa, irmão, eu tenho fé. Eu tenho fé. Não vai vir fé. Fé só vem através do Instituto Bíblico. Não tem mistério, irmão. Eu chego para o irmão, nós vamos abrir a igreja em Touros. Amém, queridos? Está aqui o pastor e a pastora de Touros. Salva de palmas para esse casal. Tu não está crendo, irmão? Está crendo? Amém. É porque ela está com fome, né? Vou já dar um cafezinho para ela. Eu já disse para ele. Depois do carnaval nós vamos... A primeira coisa nós vamos fazer em Touros, para implantar a igreja lá. O que é? Instituto Bíblico. Vamos juntar esse povo que tem lá um pouco de gente. Vamos ensinar a... Porque se não tiver palavra, não existe fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a... Irmão, tenha fé. Ele tinha fé. Mas como ele vai juntar fé? Como ele vai adquirir fé? Como fé vai ser aumentada se ele não vem para o Instituto Bíblico, irmão? Vai morrer com a língua rouca. Vai cair a língua, mas não vai ter fé. Olha para a pessoa ao seu lado e diga, tenha vergonha, irmão. Venha para o Instituto. Diga, venha para aprender a palavra. Diga, se matricule. Cresça na palavra. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém, jovem? Um prazer, viu? Deus abençoe. Sua mãe, é? Tenha fé, jovem. É fácil dizer isso, não é, irmão? Isaac, tenha fé, Isaac. Ah, Isaac, sim, tenho fé, mas como? Quem está entendendo? Você nunca mais veio, viu? Estou de olho em você. Não adianta dar desculpa. Josivaldo nunca mais veio para o Instituto. Por isso que a fé é desse tamanho. Mas não adianta de nada. Tem que continuar. Josivaldo é uma benção, amém? Mas então já estou há 2 anos, já estou doutor, tá nada. Eu estou há 50 anos, irmão, eu estou aprendendo. Quem entende isso aqui? Diga comigo, o Evangelho. Diga, no Evangelho se descobre, se vive a fé de glória em glória, de fé em fé. Josival está há 2 anos, é um menino. Na fé. Eu estou há 50 no Evangelho. Eu já nasci, quando eu nasci, eu caí dentro do rio Mossoró, quase morro, aí a mamãe levou para a igreja. Até lá, eu nunca saí. Eu ainda estou aprendendo. Fé ainda está sendo gerada no meu coração. O evangelho mentiroso é aquele que diz para você, meu irmão, tenha fé, mas não diz para você, aí meu filho, tenha fé. Agora tem um detalhe, venha escutar a palavra, venha estudar a palavra, medite nessa palavra, leia essa palavra, saia da sua casa, saia do seu conformismo, saia do quadrado, entra, conheça o evangelho, conheça Cristo Jesus, porque quanto mais você lê a palavra, quanto mais você meditar na palavra, mais fé é gerada no teu coração, irmão. Quantos crentes aí você conhece que fica, Senhor, aumenta minha fé? Quem já orou assim? Eu não vou cair de costa. Quem já orou assim, Senhor, aumenta minha fé? Alguém já orou aqui assim? Quem já orou, irmão? Senhor, aumenta minha fé. Sabe quantas vezes Deus escutou essa oração? Nenhuma. E se você pudesse ouvir Deus falar, Deus estava aí com os braços cruzados, dizendo para você, aumento não. Aumento não. Por que ele não aumenta a sua fé? Porque fé vem. Diga comigo, fé vem. Fé não vai, fé vem.
Fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais, irmão, você está aí sentado, sim ou não? Você está aí sentado ouvindo essa palavra, tem um negócio dentro de você, não tem assim? Esse negócio é verdade. O que é isso? Fé está sendo gerada no seu coração. Lembra que quando você sai do culto do domingo, você sai daqui, cadê o cão? Não é não, irmão? A gente sai do domingo aqui, a gente sai assim, cadê o cão? Se o cão apareceu, pisa, não é não, irmão? A gente sai do culto assim. Ei, a gente sai do... Cezinha? Irmão, quando a gente ouve a palavra, a gente sai daqui assim. Ei, se o cão aparecer... Vem, cão. A gente chega em casa, a mulher diz, meu bem, está repreendido em nome de Jesus. Que foi, meu bem? Tá, Satanás. A gente vê cão em tudo. Ei, a gente ouve a palavra, a gente fica assim. Estigado, querendo pisar o cão. De olho que tem uns olhos grandes, só em olhar lá o cão já foge. Quem está entendendo? Fé, irmãos. Ouvimos a palavra, a fé gera nosso coração e a gente pisa no cão. Diga glória a Deus. Aí na segunda-feira, segunda-feira amanhece, a gente toma um café. Aí a mulher chega, porque a mulher é portadora de bênçãos, amém, querido? Mas às vezes a mulher é portadora de coisa ruim. Ela chega e diz, oi, faltou gás. Ai, irmão. Aí quando você diz, tudo bem, aí ela diz, cortaram a luz. Aí, Satanás. Aí quando você vai se aprumando, ela diz, bichinho está com fome, não tem leite. E sai daqui, para trás de mim, Satanás, corra, vá atrás. Aí essas coisas da segunda-feira, na terça-feira, querido, abala a nossa fé. Mas o que eu faço? Eu estou cheio da... Não existe evangelho, querido, sem palavra. Não existe evangelho sem Cristo Jesus. Não existe evangelho se você não estiver cheio da palavra. O evangelho não funciona na tua vida. Aí quando você quer esmorecer, meu Deus, o que eu faço? Aí o que você faz? Se enche da palavra. Aí você que se enche, você lê a Bíblia e você se levanta e olha para sua mulher assim e diz, eu vou atrás. Deus vai prover, Deus vai me ajudar, Ele vai arrumar um emprego. Irmão, você está entendendo? Que evangelho é esse? Que diz que você precisa ter fé, mas não diz para você, meu irmão, fé, vem para a igreja, vem ouvir a palavra, procura o teu discipulador, procura aquele que te ganhou para Jesus, procura aquela pessoa que vai te instruir. Que evangelho é esse, irmão? Que mente para você, que manda você fazer 3 correntes. Você manda fazer 5 quinta-feira. Se você fizer 5 quinta-feira sem quebrar, é forte. É forte. 5 quinta-feira. Se você não pode quebrar a corrente. Quando você terminar 5 quinta-feira, pronto. Vai casar. Vai passar no concurso. 5. Irmão, não é mais fazer para minha filha? Olha, corra, prossiga em conhecer o Senhor. Senta, abre a Bíblia e deixa Deus falar contigo. Irmãos, hoje é o primeiro dia da semana, sim ou não? Semana passada, quanto tempo você gastou gerando fé no seu coração? Quantos minutos você se abasteceu de fé? Meditando na palavra. Irmãos, muitos que estão sentados aqui, a primeira vez que abriu essa Bíblia essa semana foi agora na leitura que o pastor André fez. Aí não tem fé. Pastor, eu estou tão fraco. Aí eu digo, vai morrer. Vai morrer. Fraco por quê? Porque não está comendo. Irmãos, eu não sei você, mas César comeu hoje 8 refeições. César. Mas o normal seria ter comido 3. Ele agora acordou. Ele estava dormindo, literalmente. Isso já é fome. O normal é comer 3 refeições ao dia, sim ou não? Sim ou não?
Se você não comer, como é que sua carne vai se sustentar? Como? E o nosso espírito? Está na UTI. Nosso espírito está na UTI. Está só assim. Tá morrendo, irmão. Um bocado de criança assim. E aquele negócio. Um pouquinho mais você morre. Aí quando a mulher diz para você, faltou água, bem, aí você quer matar a mulher. A mulher não tem nada a ver com isso. Quem está entendendo, queridos? Evangelho mentiroso diz para você se guardar de determinadas regras, porque assim você será aceito na igreja, mas não ensina você a praticar boas obras. Porque boas obras, irmãos, é resultado de fé. Boas obras não salvam ninguém, mas quando você anda em fé, você pratica boas. Efésios 2:10 diz isso. Porque somos criaturas recriadas em Cristo Jesus. Para quê? Para praticar o quê? Boas obras. Então nós somos já feitos, determinados, predestinados para quê? Para as boas obras. Deus já preparou de antemão para que nós andássemos em boas obras. Então, queridos, o falso evangelho diz que você é aceito na igreja quando você pratica algumas regras. Você para de fumar, para de beber, para de fornicar, de prostituir, para de mentir, para de roubar. Aí você aceita no meio daquela comunidade. Mas você não pratica obras pela fé. E Deus não é glorificado com isso. Aí você continua sendo um cristão o quê? Medíocre. O que é o crente medíocre? Mediano. Aquele que nem fede nem cheira. Você entra e sai e nada acontece. E eu, querido, já encerro essa parte do que não é o evangelho, dizendo que o evangelho mentiroso é aquele que prega o poder pela emoção. Quem já viu essa mensagem de poder pela emoção? Já viram aqui? Receba! Quem já viu? Quantos estão sentindo aí a glória? Ninguém está sentindo aí? Como se a glória fosse sentida. Porque se a gente não sente a glória, o culto não foi bom. Irmãos, o culto que é bom é aquele que você se arrepia, é aquele que você sente um negócio. E quando você não sente um negócio, não é culto. Não foi bênção. Deus não estava nesse negócio. Isso é mentira, irmãos. Porque o crente não vive por emoção, o crente não vive por arrepio, o crente vive por fé. Nós estamos aqui cultuando pela fé, diga glória a Deus. Nós estamos adorando pela fé, com arrepio ou sem arrepio. Pai, toda honra e toda glória pertence a Ti. É um culto inteligente, é um culto espiritual. Então, culto mentiroso, o evangelho mentiroso, diz que é pela emoção. Então você se emociona, mas não anula o eu. Não anula a sua vontade. Você se emociona com a pregação, chora. Que palavra. Meu irmão, eu não sei não, é uma coisa de Deus. Mas continua não levando desaforo para casa. Pisou no seu pé. Quem está entendendo? Um evangelho que é motivado pela emoção, mas você não anula o seu eu. Você continua invocado, brabo. Não pode nem dirigir o carro, porque se dirigir... Quem está entendendo? A gente se emociona no evangelho mentiroso do domingo, aí na segunda-feira, nós não anulamos o nosso eu. Queridos, o evangelho mentiroso é aquele que prega o tempo todo a necessidade física e mental. Do ter, no evangelho você tem, você junta, o evangelho mental, o evangelho tranquilo, mas nunca revela a real necessidade e o real propósito do evangelho, que é de produzir frutos do Espírito. Diga amém. Irmão, quem é que precisa de paz? Quem é que precisa de alegria? Quem é que precisa de gozo? Quem é que precisa de bondade? Benignidade. E mansidão. E domínio próprio. E amor.
Vamos para o mais requisitado aqui. Será que a gente sente mais falta? Será que é paz? Ou é fé? Paz. Quem já orou aqui pedindo Deus paz? Oh Deus, estou sem paz, Pai, me dá paz. O evangelho verdadeiro é aquele que diz para você que, embora você esteja vivendo uma realidade, você pode ter paz. O evangelho verdadeiro diz que você tem o Espírito Santo que mora dentro de você, e ele passa 24 horas produzindo o quê? Ele fica produzindo o que dentro de mim e de você? Paz. Então o que você precisa fazer? Se encher de paz. O Espírito Santo passa 24 horas dentro de Josivaldo, produzindo o quê? Alegria. Irmão, você já viu crente assim? Carrancudo, sem alegria, sem motivação? Já, sim ou não? Já. E você mesmo às vezes diz assim: mas que motivo eu tenho para rir? Estou desempregado, perdi um ente querido, estou vendo uma vida tão assim, eu vou me alegrar por quê? Aí o verdadeiro evangelho diz: olha, o Espírito Santo que mora em você não vive por circunstâncias, ele produz em você alegria. Então você se alegrar é você decidir viver uma vida de alegria em Cristo. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: desmancha a cara e se encha de alegria, pois a alegria do Senhor é a tua força. Se encha. Irmãos, olhe, se as farmácias e os laboratórios farmacêuticos dependessem dos crentes, não vendia um diazepam, não vendia um psicotrópico. Aqui tem um bocado de médico hoje à noite, não ia prescrever mais nunca, né, Sarinha? Diazepam, aquele Rivotril, que mais? Lexotan, e os laboratórios iam quebrar tudinho. Por quê, queridos? Porque na hora que começasse a se bater a tristeza, aí o evangelho que você vive diz assim: ei, começa a salmodiar. Porque Paulo escreve nos Efésios assim: enchei-vos do Espírito. Mas o outro evangelho mentiroso diz assim: não, tenha paciência, irmão. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Você chega com um problema e diz: irmão, eu estou passando por isso. Aí você, para ser assim simpático, diz: é luta, irmão, é luta. Ei, vai piorar, viu? Já passei por isso. Tá no vale, irmão. É difícil. É luta. O evangelho mentiroso, ele diz assim: é isso mesmo, irmão. Descansa, viu? Não adianta, não se apresse, viu? Continue na prova, irmã. Continue no vale. Aí o evangelho verdadeiro diz assim: ei, Efésios 5. Abra sua Bíblia aí, eu já encerro aqui. Efésios 5, versículo de número 18. Não se embriague com alguma coisa que você fica bêbado. Antes, se embriague com o quê? Com o Espírito. Se encha de quê? Irmão, como é que a gente se enche do Espírito, se a gente já tem o Espírito Santo? Como? Alternativa A: comprando, pagando preço. Como se enche do Espírito Santo, irmão? Falando entre vós com salmos. Quer se encher do Espírito Santo? Quer? Chama sua mulher, aí você olha para ela olha para você e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela faz: o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Aí você diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ela diz: Aí ela começa salmodiando. Com um pedaço para nós dois desse jeito. Quem está entendendo? Mas a gente só se junta para quê, querido? Para fazer brincadeira? A gente só se junta para quê, queridos? Bahia, existe uma maneira de nós mudarmos e vivermos o verdadeiro evangelho. Está aqui, ó. Salmodiando, cantando hinos espirituais, cantando ao Senhor. Quando você for na casa do seu irmão, quando você se reunir, um tem um salmo, outro tem uma... Irmão, ninguém aguenta conversar com crente. Solta o crente.
É por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente perde logo as amizades. Porque o cara chega para você assim, e aí, bacana, como é que tá? Aí você diz, Deus no controle. Aí o cara, Aí disse, pastor, eu antes de aceitar o evangelho, a turma dizia, vamos levar umas quedas? Aí eu disse, o que é queda? Toma uma, porque tomava e caía, né? Não era Raí? Raí caiu muito. Aí o cara dizia, Raí, vamos levar umas quedas. Aí Raí disse, só se for no Espírito. Diga glória a Deus. Que evangelho você tem vivido, irmão? Um evangelho que você se reúne para sair para conversar. Aí as conversas o que é? E aí, bacana, como é que tá? Só desgraça, é luta. Irmãos, quando nós nos reunimos, um tem um salmo, outro tem um hino, outro tem uma palavra. A conversa só é essa, quem está entendendo? Aí quem está passando por perto, irmãos, olhe e presta atenção. Quem está passando por perto vai cair na presença do Espírito só em passar perto de você. Quando você chega no ambiente, irmãos, o clima muda. Por quê? Porque o ambiente de glória você trouxe para a terra. O evangelho verdadeiro é aquele que você, quando para e se reúne, a glória toma conta, o ambiente toma conta, as palavras que saem da sua boca é de gozo, é de paz, é de alegria. Aí quando o garçom chega, que pega a bandeja, que chega perto de você e diz, ei, bandeja cai. Quem está entendendo, queridos? Diga glória a Jesus. Diga, o meu evangelho é o evangelho dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais. Evangelho, queridos, mentiroso. Aquele que muitos de nós têm vivido. Tem deixado a sociedade desse jeito. Estão lembrados do filmezinho? Evangelho, César, em que os nossos cultos se prega o evangelho 10 minutos e se fala 45 minutos de dinheiro. Como se nós dependêssemos de dinheiro. Irmãos, quem mantém essa obra aqui não é o dinheiro, é o favor de Deus. Você pode crer nisso? Sabe por quê? Porque eu não sei como é que a gente vai pagar as contas daqui amanhã, eu não sei. Mas nunca deixamos de pagar, diga glória a Deus. E eu não estou aqui fazendo apelo, irmão, pelo amor de Deus, tenha misericórdia, irmão, pelo amor de Deus. Não, irmãos. Os irmãos são motivados pela fé e por amor. Quem está entendendo? Isso é evangelho. Quem está entendendo? Queridos, o evangelho verdadeiro é a manifestação da graça de Deus. O evangelho que eu e você precisa viver. É o evangelho que é novidade para as pessoas. É o evangelho sem dissimulação. É o evangelho sem mentira. É o evangelho em que você reparte. Em que você reparte. É o evangelho em que você tem preciosa pessoa mais do que você mesma. O evangelho de Cristo Jesus é aquele evangelho em que você acha que só é necessário saber e é necessário crer. Eu digo uma coisa a você, o diabo sabe e o diabo crê, mas ele não obedece. Então o evangelho de Cristo Jesus, queridos, requer de nós algumas posturas. A postura de entender que a graça de Deus nos alcançou porque nós não podíamos fazer, mas uma vez tendo recebido esta graça, tomemos posição de viver segundo Cristo, de viver segundo a sua palavra. Evangelho em que você continua do mesmo jeito? Não. O evangelho em que você continua na mesma situação? Não. Eu encerro lendo apenas mais um versículo. João 6,53. O louvor já vai ministrar? Os irmãos já podem subir. Olha aqui para mim. Essa igreja aqui, queridos, ela não está superlotada. Nem tem 4 nem 5 cultos numa noite. Eu louvo a Deus que tem igreja que tem 5 cultos num dia. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus chamou eles para isso. E nós um dia poderemos chegar assim, eu creio, em nome de Jesus. Quem pode crer comigo? Isso é promessa de Deus na nossa vida. Mas eu digo uma coisa para você, nós vamos continuar aqui
a ensinar e a pregar um evangelho segundo Cristo, segundo a sua palavra. É um evangelho que não vai alisar a sua cabeça, antes vai revelar Cristo a você. Um evangelho que diz que você precisa de fé, mas se você não vier ouvir a palavra, se você não vier estudar a palavra, você não vai crescer em fé. Que Jesus te alcançou pela graça e te salvou, mas se você não abraçar a sua salvação, Jesus vai voltar e você vai ficar. Se você não tratar o seu caráter, se você não deixar que essa palavra transforme a sua vida, nada vai mudar e nada vai fazer efeito na sua vida. O evangelho é de graça. É pela graça que somos salvos, por meio da fé. Não vem de nenhuma obra que a gente faça, foi Jesus que fez. Mas uma vez que nós recebemos essa graça, temos que tomar posicionamento. Temos que decidir que evangelho nós vamos seguir. Se o evangelho do mundo ou o evangelho segundo Cristo. Escuta aqui, olha aqui. Disse Jesus: em verdade eu vos digo, se não comer da minha carne, e se vocês não beberem do meu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Aí os discípulos, irmãos, que não eram 12. Jesus tinha muitos discípulos. Muitos. Eu gosto da minha versão que diz: e disse Jesus aos seus discípulos: se vocês não comerem da minha carne, e vocês não beberem do meu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. 53. 54. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei essa pessoa no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira bebida, e a minha carne é a verdadeira comida. Versículo 67. Aliás, 60. 60. Muitos, pois, dos discípulos de Jesus, ouvindo esta palavra, disseram: é muito duro esse discurso. Esse negócio não dá para mim. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: é duro demais essa palavra? Se for, pode ir embora. Não tem problema nenhum. Irmão, não é hoje não. Jesus foram embora, muitos foram embora. E quem é que pode aguentar uma palavra dessa, irmão? Palavra que diz: a fé vem, mas eu tenho que estudar a Bíblia. Como é que pode um negócio desse? Quer dizer que fé não vem por imposição de mão? Não. Alegria não vem assim eu pedindo. Não, eu tenho que adorar, eu tenho que salmodiar, eu tenho que cantar, eu tenho que fluir no Espírito para que eu seja cheio de alegria, gozo e paz. Quer dizer que tem que fazer isso? Tem. Que evangelho é esse? Versículo 60. Muitos foram embora. 67. Jesus olha para eles e diz assim: e vocês? E vocês aí? Querem ir embora também? A palavra é dura também para vocês? Pode ir. Aí Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Oh, aleluia. Levante suas mãos aos céus e diga comigo: Senhor, para onde iremos, se só o teu evangelho me salva, me alcança? Diga: Senhor, se tem alguma coisa em mim que impede a manifestação do teu evangelho, eu coloco por terra hoje, em nome de Jesus. Diga comigo: hoje eu coloco o teu evangelho em primeiro lugar na minha vida, mesmo que eu tenha que cortar na minha carne, mas eu amo o teu evangelho, em nome de Jesus.